Você está frisando bastante a solução com o concreto, né, como uma alternativa de mais baixo custo para a grande maioria dos processos industriais que envolvam troca de calor, e também o pó de rocha para alguns outros processos, que eu imagino que seja até pelo grau de eficiência na conservação de calor, talvez seja mais destinado para a geração de energia elétrica, né? Exato. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento dessa tecnologia, porque eu acho que ela tem uma história muito interessante, principalmente essa lá de Israel, né? E a partir, pelo que eu entendi também da nossa conversa, a partir do desenvolvimento dessa tecnologia de Israel é que também se buscou outras alternativas, chegando-se a esse concreto especial, né? Fala um pouco pra gente dessa história aí. É muito interessante. Bem, a tecnologia israelense de acumuladores de calor, ela começou através do estudo de um milagre bíblico, né? Quando Moisés levou o povo do Egito para a Terra Santa, logo na saída o pessoal reclamava muito: Moisés, nós estamos aqui com muito frio, né? Está tudo muito frio, então espera aí que eu vou lá bater um papo com Deus e vamos ver o que a gente arranja de solução. Ele subiu uma montanha, fez uma oração e Deus teria dito para ele: olha, pega essa pedra, esquenta essa pedra no sol durante o dia, e depois cada família, ou cada líder familiar vai colocar a pedra dentro da tenda. E essa pedra vai exalar calor. Isso não está na nossa Bíblia cristã, mas está em vários livros judaicos. E aí o que aconteceu? Os anos se passaram, 2, 3 mil anos. E um diretor da Siemens, chamado Avi Bremiller, ele resolveu pesquisar esse milagre. Vou atrás dessa pedra, vou atrás dessa mídia, que a gente chama de mídia, para ver se tem realmente fundamento o que está escrito aí. E ele achou, lá no Sinai, ele achou uma pedra que conseguia reter calor na faixa dos 450 graus, né? E começou a pesquisar, se juntou a um pesquisador de física muito importante lá em Israel e na Alemanha também. E o que aconteceu? Eles resolveram transformar isso numa tecnologia viável para as empresas. Mas a pedra ainda não retinha calor durante muito tempo. A perda térmica era grande, 19%, 20%. A cada ciclo de 24 horas, então a solução, apesar de boa, ainda não era aceitável. Eles resolveram continuar pesquisando sobre essas pedras, acharam uma pedra muito melhor na Turquia, que retinha calor, atingia uma temperatura mais alta, retinha calor durante um tempo maior, e continuaram pesquisando até que souberam que o Brasil, como tem muita rocha exótica, eles fizeram uma missão, vieram ao Brasil, vieram ao Espírito Santo e encontraram a rocha ideal. Exatamente hoje, que é um refúgio da indústria de mármore e granito, depois de serrado, né, esse granito. Esses granitos escuros, de uma forma geral, eles retêm calor durante muito mais tempo, tem uma percentual de sais e outros minerais também, e carbono bem maior do que a pedra turca, do que a pedra lá do Sinai, em Israel. E eles resolveram fazer uma experiência com o pó de granito do Espírito Santo e deu certo. Então transformaram isso numa tecnologia que hoje ela é vendida mundo afora, né, na Itália, nos Estados Unidos, Estado de Israel. Eu mesmo tive condição de visitar uma usina de geração de energia que utiliza o pó de granito do Espírito Santo, é um pó escurecido. Isso é muito interessante, né? Parece que essa é uma usina, não é fotovoltaica, ela é de raios solares concentrados, né? CSP. CSP. E tem uma potência instalada significativa, né? 25 megawatts. Alimenta toda a faixa de Gaza? Ou alimentava, não, né? A faixa de Gaza não. Ali ela alimenta uma cidade como Dimona, por exemplo, 60 mil habitantes, né? O tamanho do bairro aqui de Jardim Camburi, mais ou menos. E num footprint, né? Numa área de ocupação equivalente a 2, 3 campos de futebol no máximo. Como é que funciona o sistema lá? Eles criaram um sistema de espelhos que capta energia solar térmica. Essa energia ela é transferida para um fluido, que é um óleo usado, óleo automotivo usado. Esse óleo, então, é bombeado para dentro desse conjunto, onde tem esse pó, uma série de serpentinas. Também ao lado dessas serpentinas, onde o óleo passa, ele transfere o calor elevado para a própria pó de pedra. E também nesse mesmo ambiente, nesse mesmo espaço, dentro do acumulador, tem as serpentinas que tem água, onde está transitando água, né? Tá bombeando. Eu acho que nós temos uma figura aí que mostra como é que é feita a produção de geração de energia a partir de vapor, né? Exato. Aí o que acontece? A água esquenta, né, lá nos seus 165 graus, a gente chama de vapor seco, né?
E a pressão gerada, então, movimenta uma turbina que vai gerar energia elétrica lá para a cidade de Dimona. Que é exatamente, né, a figura que está sendo apresentada ali, né? É basicamente isso. Só que aqui nós estamos trabalhando com uma caldeira. No caso aí, essa caldeira seria substituída por um parque essa de espelhos. Bateria. Pela bateria térmica. Primeiro pelo parque de espelhos, onde incide para gerar o calor que incide sobre a tubulação de óleo. Isso aí. Isso, porque a CSP ela gera o calor que é armazenado nessa bateria e a partir dessa bateria que se gera o vapor. Exatamente. Em substituição ali, ela entra substituindo as caldeiras. Exatamente. O que é uma coisa muito interessante, porque você fazer a operação e manutenção de uma caldeira é uma coisa perigosa que requer uma certificação anual. Tem norma, né, da ANP. Você tem que seguir ali uma série de normas técnicas, né, e regulamentadoras de certificação de vasos de pressão, tem que ter um responsável técnico. Já no caso do termoacumulador, da bateria termoacumuladora, não precisa nada disso. Não tem necessário, fogo envolvido. Né? Para início de conversa não tem fogo. Não tem fogo e como você está ali só com uma serpentina passando por dentro dessa bateria para fazer a troca de calor, né, e o armazenamento, você também ela não caracteriza um vaso de pressão, não é isso? Exatamente. Essas são as vantagens de você ter um acumulador térmico, onde você recebe o calor a partir de uma fonte como essa. No caso, é o sol mesmo esquentando através de um espelho convexo, uma tubulação de óleo que passa em frente ao espelho. Eu estive lá antes do sol nascer e acompanhei o processo de aquecimento. Na medida que o sol nasceu, nós chegamos, estava escuro ainda, 28, 30 e poucos minutos depois, o óleo já estava nesta faixa dos 400 graus. E ele foi bombeado para dentro dessa mídia, né? E aí você já tem água quente, né? Do água quente você tem o vapor e ele começa a fazer a geração de energia elétrica. E o bom disso é que você gera energia elétrica quando você quer. E com a bateria você pereniza a geração solar, porque depois que o sol se vai, né, ou mesmo em variações da radiação solar direta no CSP, você tem a bateria fazendo a geração média constante. Constante. Você não tem preocupação. Por exemplo, eu acompanhei alguns cálculos lá nessa usina. Se o sol não aparecesse durante 4 dias, a cidade não sofreria nada. A bateria continuaria gerando porque ela tem calor acumulado para isso. Esse é um dado que as pessoas muitas vezes passa batido, vamos dizer assim, mas ele é fundamental. Você tem energia quando precisa. Você tem energia lá acumulada. É como se fosse uma bateria mesmo, só que a energia acumulada está na forma térmica.